Galera, vamos trabalhar essa aulinha então, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre o caudilismo, quer dizer, o resultado das independências na América Espanhola, né, o que aconteceu ali. Essa aula é uma aula aí da frente 1 do nosso caderno 3, né? Onde a gente vai trabalhar a ideia da pós-independência e do interesse inglês na América Latina. Eu falei muito sobre isso na aula de ontem, né? E, por acaso, ontem, né, após a noite terminar os trabalhos de preparação de aula, aquela correria toda ali, eu estava assistindo um filme na Paramount, né? Um filme chamado O Libertador, né? Eu recomendo que vocês assistam, né, ou pela TV por assinatura ou pelo YouTube. É um filme com a história de Simão Bolívar. Não é um filme muito longo, é um filme aí de 1h40, 1h50 mais ou menos, onde ele conta toda a história da independência feita por Bolívar, onde ele tem a lógica de San Martín, onde ele mostra a tentativa da Gran Colômbia, o sonho de unir a América no pan-americanismo, formar uma grande América unida, né? E o porquê que deu errado, né? A ação da elite criolha, o interesse econômico acima da nação, né? A desestruturação do mundo espanhol, né? Que foi criado após a independência ali. E, basicamente, ele chegaria onde nós vamos chegar agora na aula. Então, uma boa pedida para quem está estudando, né, assistir o filminho O Libertador para poder entender a discussão aí sobre a independência da América Hispânica aí. Bom, quando termina a Guerra de Independência, terminaram as lutas de independência, o território espanhol passa por uma fragmentação. Ele se quebra, ele se fragmenta. Ao invés de criarmos grandes nações, como queria o Bolívar, Gran Colômbia ou San Martín, né, o Reino da Prata, né, a gente percebe que não só pela ação criolha, não só pelos crioulos terem um interesse local de manter um poder na sua província, na sua região, mas também por características da própria América Espanhola. Então, um exemplo, eu comentei na aula passada, inclusive. Quando a Espanha dominou a América Espanhola, a Espanha dividiu a região em 4 vice-reinos, em 4 capitanias, né, do rei, e foi fragmentando durante o período colonial a região pelos interesses em cima do ouro, da prata, da produção agrícola, né? Então, de certa maneira, além da ação criolha, com seu interesse econômico local, a fragmentação também vem por uma questão geográfica, por uma questão econômica, né, do que é produzido em cada região, de uma questão de estar no litoral ou estar fora do litoral, isso dá uma diferença enorme de uma região para outra, né? E, de certa maneira, também pela própria sociedade que se estabelece ali, né? Então, a ação crioula em determinado lugar falou, não queremos uma grande nação, queremos o nosso poder em tal região. Não queremos uma grande nação, queremos o nosso poder em uma outra região. Então, quando eu, numa prova de vestibular, numa prova do Enem, eu tenho que interpretar, analiso a fragmentação, eu já começo com o seguinte argumento. Olha, a América Espanhola já era fragmentada desde a colonização, dos vice-reinos, das capitanias que o rei criou, né? Isso já gerava uma fragmentação. Essa fragmentação foi aguçada, foi piorada, né? Pela questão do tipo de produção regional, aspecto econômico, da geografia, estar no litoral, estar fora do litoral, estar na cordilheira, por exemplo, né? A geografia vai separar as nações ali após a independência. E, de certa maneira, né, a gente sempre usa a lógica, né, daquela federalização do poder local. Como as nações latino-americanas adotaram o modelo republicano, copiando, de certa maneira, até o que os americanos tinham feito, né, na independência norte-americana, então você vai perceber que se fortalece muito um poder regional em detrimento de um poder central. E é por isso que nós vamos ter aí a diversidade de nações, a diversidade de países nascendo pós-independência ali. Lógico que nós precisamos analisar, né, de certa maneira, os interesses que existiam. No período colonial, o grande interesse era metalista. Então, era a produção do metal, do ouro, da prata, o tal do bulionismo espanhol, né, aquela busca do ouro, que geraria uma riqueza enorme para o Estado espanhol. É uma prática mercantilista, né?
Se você lembrar as bases do mercantilismo, uma delas era o metalismo. Depois do processo de independência, ou durante até ele, né, a gente percebe que muda-se o foco com a não tão grande produção de ouro e prata, né, mas nós temos, por exemplo, a pecuária, nós temos a produção agrícola de exportação, né, nós temos os grandes centros econômicos da América. Fala assim, mas Moda, qual é o grande centro econômico da América no período de época da luta pela independência, século XVIII, XIX ali? Poxa, nós temos aí Buenos Aires, na Argentina, que era um grande centro comercial da Bacia Platina. Nós temos Cuba, no Caribe, que era o maior porto caribenho na época. Nós temos o Rio de Janeiro, no Brasil, que era o maior porto, né, de entrada de produtos ingleses aqui na época, no século XIX. Nós temos Cartagena, né, que já é a região caribenha ali da Venezuela, Colômbia, né? Então, nós temos grandes portos, temos grandes regiões ali, e de certa maneira, né, há uma separação, há uma disparidade entre cada nação que irá nascer ali. Alguém vai falar, mas o sonho do Bolívar, a Gran Colômbia, não era uma boa? Olha, no aspecto social, no aspecto político, formar uma grande nação, dar liberdade ao povo, como o Bolívar queria, né? O Bolívar falava em abolição da escravidão e falava em reforma agrária, né? Ele mesmo, ele sendo um cara da elite, né? Então, seria muito interessante. Mas, do ponto de vista econômico, para as elites criolhas, não valia a pena. Por quê? Porque isolar uma grande nação, quebrar a relação com a Europa, quebrar a relação com os americanos, que era o bolivarismo, né? Isso poderia gerar na cabeça da elite uma perda financeira gigantesca. Então, essa elite, mesmo com toda a questão da divisão, mesmo com toda a questão de ideologias diferentes durante a independência, ela luta pela independência, ela faz a independência, mas ela não aceita, de certa maneira, essa lógica de isolamento, essa lógica de romper com a Europa, de romper com os Estados Unidos ali. Não aceita o bolivarismo, né? E é por isso que eu falei na aula passada do Bolívar, que sofreu 2 atentados, tentaram matar o Bolívar, né? Acabaram tirando ele do foco da luta revolucionária, até que ele escreve a Carta da Jamaica criticando, né, a independência que foi feita e caiu na mão da elite, que foi mais tirânica que os próprios espanhóis naquele momento ali. Então, é muito forte a gente observar isso. E, lógico, olhando de longe, vendo a Inglaterra, com todo o interesse econômico aqui, esperando os países se libertar, apoiando as independências para que ela pudesse dominar economicamente, para que ela tornasse a América Latina o quê? Um local para um grande mercado consumidor do produto inglês e um grande fornecedor de matéria-prima para ela naquele momento ali. Bom, olhando o mapa das independências aí, né, você vai perceber que quase todas elas estão ali entre 1804 e 1835. É um período curto, né, em que você vê explodir grandes independências. 2 grandes nações surgiram, né? O Brasil, com a família real, com Dom Pedro I, que é uma continuidade da permanência da família real aqui, e que representa a ideia do quê? Da não fragmentação. Quer dizer, por ser uma monarquia, por ser um império, um poder centralizado forte, o Brasil não fragmentou. E o México, a mesma coisa. No primeiro momento, com Iturbide, que é o líder da independência mexicana, o líder criolho, né, da independência mexicana, forma a monarquia, onde ele vai ser o Agustín I, e acaba não fragmentando também. Lógico que depois o México perderá metade do seu território para uma guerra com os americanos aqui, onde ele perde o Texas, a Califórnia, o Novo México ali, mas o foco do nosso interesse, que era a Gran Colômbia, que é essa região acima aqui, Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, né? Ela fragmentou. Ou seja, toda essa região seria um único reino, que acabou se fragmentando pela ação da elite. E aqui embaixo a mesma coisa. A Bacia Platina, que seria o Reino do Prata de San Martín, acabou também se fragmentando por interesses do que? Locais da elite, né? Então você vê uma quebra muito forte ali. Nesse momento, presta bem atenção, a gente percebe que a elite criolha, que faz independência,
que tem um poder local, que domina a economia de uma região, que até domina as câmaras municipais, né, que nós chamamos de cabildos. Se você procurar nas aulas anteriores nossas aí, você vai perceber que na formação do Império Colonial Espanhol, nós falamos do cabildo, da Câmara Municipal. Então, acabam, de certa maneira, tendo poder e acabam manipulando a população como massa de manobra para uma luta política. Ou seja, o povo é colocado nessa luta, o povo, né, é considerado força para poder vencer uma guerra de independência, mas esse povo que está sendo manipulado, está sendo levado como massa de manobra, não terá direito nenhum após a independência. Então, as questões relativas à terra, as questões relativas à abolição, as questões relativas à cidadania, não será dada à população mulata, à população negra, à população indígena, à população camponesa, de maneira nenhuma, né? Então, de certa maneira, o crioulo que queria o poder, ele fará a independência, submeterá essa população mais pobre, mais humilde, mais miserável, escrava, a lutar junto com ela na independência, né? Mas, quando termina o processo, os crioulos tomam poder, criam seus poderes locais, submetem o povo o quê? A uma situação de miséria, né, de pobreza extrema e como mão de obra barata dessa elite. Quer dizer, a gente está falando de uma América Latina no século XIX que podia ser a América Latina de hoje. Populações pobres, humildes, paupérrimas, vivendo sob a submissão do latifúndio, de uma elite agrária muito forte na América Latina. É o tom que vai dar, né, a característica da América Latina, inclusive aqui no Brasil também. A gente fala da América Espanhola, mas o Brasil também é assim. A Inglaterra, de fora, observando a independência, colocando dinheiro nas lutas pela independência, fornecendo marinha, fornecendo tropas, fornecendo armas para apoiar as independências ali, numa política muito interessante na Inglaterra, que é a política de dividir para reinar. Olha só, dividir para reinar. O que é isso? Quanto mais fragmentada a América Latina, quanto mais quebrada a América Latina, será mais fácil a dominação pelo capital inglês. Tem uma cena, né, do filme do Bolívar, do Libertador, em que um banqueiro inglês procura o Bolívar durante a luta por independência e dá dinheiro para ele para que ele faça a luta. Oferece lá milhares de libras para que o Bolívar continue sua luta revolucionária. Quando o Bolívar consegue libertar aquela região que seria futuramente a Gran Colômbia, né? Esse inglês chega para ele e fala: olha, agora que você conseguiu a independência aqui, nós queremos montar um banco inglês para produzir a moeda da nova nação. Quer dizer, o interesse inglês era: olha, eu apoio a tua independência, depois eu domino vocês economicamente. Vamos colocar um banco aí da Inglaterra para produzir moedas e capitalizar dinheiro na nova nação que se tornou independente. E, de certa maneira, a gente percebe que a Inglaterra vem muito forte, né? Em cima da América Espanhola, em cima do Brasil também. Eu preciso lembrar que em 1807, quando Napoleão invade a Península Ibérica, quando Napoleão toma Portugal, quem traz a família real para o Brasil é uma escolta inglesa, o Lord Stankford, que era um inglês que era aliado ou o enviado inglês para Portugal, traz a família real, e aqui no Brasil ele negocia que a Inglaterra teria tarifas especiais, teria benefícios por ter o quê? Trazido a família real e protegido a família real. E essa dominação inglesa vai permanecer durante o primeiro reinado, vai ser muito forte no segundo reinado também, né? Então nós percebemos que a Inglaterra, nesse processo de independência, ela tem um interesse econômico violento. Ela quer transformar a América Latina no quê? Naquela fornecedora de matéria-prima, naquela compradora do quê? Do produto inglês, um grande mercado consumidor para eles ali. Bom, o que muda com a independência para a América Latina? Então, primeira coisa, politicamente, fizeram independência, criaram novas nações, né? Mas, economicamente, mantiveram o modelo agroexportador, ou seja, buscando ainda a venda no mercado externo, um sistema de plantation, escravidão, dominação econômica. E, por outro lado, o aspecto social acho que foi o pior.
O que mudou socialmente na América Latina? Basicamente, nada, né? Quando a gente olha para a América Latina e pensa o que mudou na América Latina, nada mudou, né? A sociedade continua uma sociedade escravista, continua uma sociedade, né, que impõe uma dominação sobre a população da América Latina, né? De certa maneira, nós observamos que a gente percebe que a população vai ser explorada, a população vai ser vitimada. E aí nasce a figura do caudilho. Presta bem atenção, que é a ideia do caudilismo, né? Que é um fenômeno latino-americano. O caudilismo é quando essa elite agrária, presta bem atenção, passa a ter um poder local. Então, imagine que eu libertei a Argentina. Existem as províncias dentro da Argentina. Eu, crioulo, que ajudei a libertar a Argentina, que não aceitei uma grande nação e fragmentei, criando um paizinho menor, eu passo a ter poder político, econômico, social, sobre a população daquela província onde eu tenho terras. Então, ali eu tenho uma milícia armada, ali eu tenho autoridade política, quer dizer, eu elejo quem eu quiser, eu coloco no poder quem eu quiser, eu tenho autoridade social sobre o povo, eu me imponho sobre o povo, né? E, de certa maneira, tudo que acontece economicamente naquela região e politicamente naquela região se remete a mim. Então, eu não aceito, de certa maneira, o poder central do país. Vamos imaginar, elegemos um presidente. Ele tem poder, mas o meu poder local, como caudilho, o meu poder provincial, é maior, muitas vezes, que o poder do próprio presidente. Então, o que acontece? Nós temos um cara que cria um mandonismo local, ele manda na sua região. Algumas vezes ele despreza o poder central do país, ou seja, ele olha para o presidente e fala, olha, as questões locais são mais importantes e são minhas aqui. E ele passa a ter uma atitude de dominação política, social e econômica sobre essa região. A população é controlada por ele, a população é manipulada por ele, né? A gente pode dizer até que é um paternalismo desse líder político sobre a população da região. Moda, vem na minha cabeça aqui que eu estou lembrando do ano passado. Isso me lembra muito o coronel aqui no Brasil. A ideia do coronelismo na República Velha. Que o coronel tinha o poder local, o coronel manipulava as eleições, o coronel fazia o voto de cabresto, né? O coronel tinha o seu curral de eleitores, né? Galera, guardadas as devidas proporções e diferenças, é muito parecido. O caudilho com a figura do coronel. O caudilho que vai ter o poder local na América Espanhola, o cara que vai dominar a população, que vai ter terras numa região, que vai dominar a vida política, né? E que, acima de tudo, muitas vezes vai entrar em choque com o poder central do país. Não é diferente do Brasil. O Brasil, a gente tem essa lógica também, né? Que nós chamamos, né, na República Velha de coronelismo, mas é muito parecido com o caudilismo ali. Esse fenômeno latino-americano, né, que aparece essa liderança provincial, local. Quando a gente pensa neles, nós vamos analisar o quê? Isso leva a uma demora, isso leva a um questionamento sobre, olha, os países latino-americanos nascem logo como nações, eles têm um sentimento nacional, eles têm um sentimento de união do povo, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque como os caudilhos vão fortalecer o poder local, pós-independência, não o poder central de uma nação, fica muito complicado você se entender naquele momento ainda como uma nacionalidade, como um povo que criou uma nação. É diferente, por exemplo, de você analisar, vamos fazer um paralelo. A Alemanha, que fez uma unificação no século XIX, e que teve uma guerra de unificação, teve luta por unificação, teve processo de unificação econômica e política, e de repente nasce uma Alemanha que vai construindo um sentimento de nacionalidade, né, por ter a mesma origem, a mesma língua, aquela coisa e tal. Na América Latina, esse interesse de nacionalidade, de criar uma nação, de criar um sentimento nacional, ele foi muito tardio, por quê? Que se privilegiou primeiro os interesses econômicos para depois pensar no interesse o quê? De uma nação como um todo, né? E, de certa maneira, a gente tem
o povo, a massa popular que vai ser vitimada, a massa popular que vai ser empobrecida, a massa popular que vai ser controlada, né, pelo caudilismo, não percebendo isso. Quer dizer, ela vive pobre, ela vive miserável, ela vive sob controle político, mas ela deve obrigações, ela deve respeito à figura daquele líder local. Então a gente percebe que a ideia de nacionalidade foi muito complicada. E você olha para nós hoje, aqui no Brasil, por exemplo, e fala assim, poxa, o brasileiro, né? Quando você olha e fala o brasileiro, talvez numa aula de geografia, o professor fale não o brasileiro, né? Ele fala os Brasis. Não o brasileiro, mas o povo dos Brasis. Por que dos Brasis? Porque do Brasil negro, do Brasil indígena, do Brasil branco, europeu, do sul, do Brasil multirracial, do sudeste, né? Nós mesmos aqui, que somos um país continental, nós temos essa divergência, essa diferença regional que muitas vezes não deixa a gente se sentir como nação. No caso espanhol, também acontece isso em países menores devido a essa ação. Os crioulos que se tornaram os grandes caudilhos, né, dominando suas regiões ali, e que acabaram criando uma identidade econômica, mas não uma identidade nacional para a América Latina, né? Quer dizer, a gente sabe quem a gente é economicamente, né? Um fornecedor de matéria-prima e um comprador de produto industrial. Mas a gente não sabe o que a gente é como nação. Então, cria-se essa diferença de interpretação, né, da identidade nacional do povo latino-americano. Bom, nascimento dos Estados Nacionais é muito interessante porque quando termina a independência da América Latina, principalmente a América do Sul, que nós imaginávamos duas grandes nações, a Grã Colômbia e o Reino do Prata, acabaram resultando de 16 nações que nasceram da fragmentação, né, que vieram, dentro daquela conjuntura internacional, a se tornarem base para as grandes potências do mundo fazerem a sua revolução industrial. Então, nós vamos entrar na Divisão Internacional do Trabalho, na famosa DIT, Divisão Internacional do Trabalho, como aquela parte do mundo que fornece matéria-prima, que compra produto industrial e que vive aquela situação que lá depois da Guerra Fria nós vamos chamar de terceiro mundo, que é o terceiro mundismo, né? Os países pobres, dependentes, fornecedores de matéria-prima, compradores de tecnologia, de produtos industriais. Essa é a grande característica da América Latina, final do século XIX, início do século XX, e permanece, de certa maneira, basicamente até hoje, mais ou menos assim. Nossa economia, ela se fingou, né, fincou, se fortaleceu, na verdade, em cima do setor primário, né? Então, nós somos grandes produtores de produtos agrícolas, grandes produtores de minério, grandes produtores de petróleo, né? Vendemos esses produtos, né, para europeus, vendemos esses produtos para os americanos, vendemos hoje o produto para o Oriente, né? Você vê que a China é um grande parceiro comercial brasileiro, né, hoje, né, e também de outros países da América Latina ali. E, de certa maneira, a gente não conseguiu quebrar os entraves que vinham desde o período colonial. Quer dizer, vamos caracterizar a América Latina hoje. Latifundiária, né, agroexportadora, né, de uma economia ainda vinculada a um trabalho hoje semi-escravo, mas até o século XIX, início do XX, praticamente ainda existia um trabalho escravo na América Latina, né? E nós não saímos, não nos movemos daquelas amarras que foram criadas no período colonial e permaneceram pós-independência. Ou seja, essa fragmentação, essa pobreza da população, esse modelo dependente, né, essa política frágil, que volta e meia tem um golpe, volta e meia há uma rebelião na América Latina, né? A gente não consegue passar um dia sem abrir um jornal e perceber que algum país latino-americano sofreu um golpe político, um presidente sofreu um impeachment, houve uma derrubada do poder ou houve uma tentativa de golpe numa nação. Isso é diuturnamente natural para a América Latina, né? Acontece manhã, tarde e noite no mesmo dia, né? E a gente tem que ter um olhar para isso, tem que perceber isso daí, né? A rotatividade de governos da América Latina é uma coisa assustadora, né? Isso representa uma falta de estabilidade política,
Não há estabilidade política nos países latino-americanos, né? E, de certa maneira, né, a gente se manteve na mão dos latifundiários. A desigualdade social ela é gigantesca, né, na América Latina. Você pode perceber que, no caso brasileiro, comparando com a América Espanhola, não somos diferentes, né? Quase todo o produto, né, o produto interno bruto, toda a riqueza do Brasil produzida, e o lucro dela está na mão de uma minoria da população, de um percentual muito pequeno. A grande maioria não tem acesso a esse recurso, ou seja, nós trabalhamos com a ideia de uma má distribuição de renda violenta, né? Nós temos um trabalho dito assalariado que paga muito mal os trabalhadores. A gente olhando aqui no Brasil e fora do Brasil, pós-independência e até hoje, populações indígenas massacradas, populações indígenas sem direito, populações negras marginalizadas, populações negras sem direito, né? Existem lutas contra isso, né? A gente percebe que na própria Constituição nossa de 88 tinha artigos específicos de proteção ao índio, de luta contra o racismo, mas de certa maneira isso se manteve na América Latina como se manteve no Brasil também, né? E lógico, países como, eu falei agora há pouco, né, o Brasil e o México, que conseguiram manter o seu território, manter a extensão territorial com governos centrais, com monarquias centralizadas e fortes, mantiveram pelo menos a sua integridade territorial por algum tempo. Os demais países sofreram com o federalismo, sofreram com a fragmentação do poder político, com a quebra desse poder político, né, com disputas políticas pela maior modernização, pela maior centralização política do país ali. E, se a gente analisar no final das contas, essa ideia de poder local, essa ideia de federalismo, essa ideia de um poder descentralizado, ele dominou a América Latina. Esse foi o teor da América Latina e é até hoje, né? O poder descentralizado, ou seja, apesar de termos poderes unitários, poderes centrais, o poder local, o poder provincial, o poder regional, o poder no Estado é muito mais forte do que o poder central. E é por isso que há uma instabilidade política muito grande, né? Quando essas elites locais resolvem trocar o poder, as elites locais resolvem dominar o poder, elas derrubam qualquer poder central, elas desafiam qualquer poder central e se impõem em relação a ele. Então, eu tenho que pôr na minha cabeça, né? A descentralização política foi um norte, foi um caminho que a América Latina acabou seguindo ali. Eu sei que está um pouco repetitivo o que eu estou falando, mas a gente precisa fixar essa ideia para entender o que é a América Latina pós-independência. E como o poder local se fortaleceu muito, lógico que quem ganhou mais com isso foi quem? Foram os caudilhos. Foram esses líderes locais que acabaram dominando o processo da América Latina, né, do século XIX, basicamente até hoje, né, ali. Por fim, vamos lá terminar. Criaram-se duas visões de unir a América Latina, duas visões de pan-americanismo, de unir os povos da América. A primeira visão nós vimos ontem, né, estamos confirmando agora, né, foi a visão do Bolívar. Unir os povos da América Latina contra a intervenção do Congresso de Viena, contra a Europa, né, contra a Santa Aliança, que era o braço armado do Congresso de Viena, contra os interesses norte-americanos, né, e, de certa maneira, né, fazer uma grande unificação da América Latina. O que aconteceu? Durante o Congresso do Panamá, onde tentou-se essa unificação de Bolívar, quis criar esse bolivarismo, que era essa visão pan-americanista dele, algumas nações não participaram, né? Houve uma pressão inglesa muito grande para que não ocorresse essa unificação, que isso prejudicaria os planos da Inglaterra de dominarem a América Latina, mas, apesar do Bolívar não conseguir fazer a prática bolivarista, apesar de ele não conseguir criar a Gran Colômbia como ele queria, de certa maneira, o pensamento bolivarista continuou existindo na América Latina. Eu vou te dar dois exemplos. O exemplo do bolivarismo que aparece na luta do Che Guevara durante a Revolução Cubana e um exemplo do bolivarismo na Venezuela de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro,
que você percebe que lá ainda existe um sentimento bolivarista anti-americano e anti-europeu, né, que é muito forte e aparece ainda nos jornais até hoje, né? A Venezuela, que é um foco de lutas, mantém isso daí. E nós temos a doutrina Monroe, a ideia norte-americana de pan-americanismo, América para os americanos, né? Essa doutrina Monroe, quando ela fala de América para os americanos, eu traduzo a frase como América para os Estados Unidos, para os estadunidenses, né? Ou seja, uma América unida sob o comando, sob a lógica norte-americana. É uma outra maneira de ver a união da América Latina. Não é como uma grande nação independente, mas sim uma grande nação vinculada ao interesse americano, né? E, de certa maneira, a doutrina Monroe se ampliou, se fortaleceu muito no século XIX, quando os americanos criaram a política do grande porrete, o Big Stick. Quando eles começaram a fazer intervenções com o grande porrete, intervenções políticas, econômicas e militares na região do Caribe e da América Central. Aí eles consolidaram a ideia inicial da doutrina Monroe através de uma força militar, de uma ação política e de uma ação econômica dentro da região do Caribe, dentro da região da América Central. E ali Porto Rico, Cuba, Panamá foram vítimas do grande porrete americano naquele período. Galera, vamos usar o finalzinho do tempo aí. Temos aí 1 minuto e meio, né? Pouco tempo, mas dá para a gente conversar um pouquinho. Para a gente tirar algumas dúvidas. O que fica de dúvida na cabeça de vocês sobre o que é a América Latina, como funciona a América Latina? Pode fazer a pergunta no áudio aqui, eu respondo para vocês. Vamos lá? O que nos causa estranheza ou dúvida quando eu falo, olha, a América Latina, ela é, ou ela nasceu dessa maneira? O que nos deixa um pouco preocupados ali? Bom, Oi, pode falar. como que os caudilistas, tipo, ele tinha um poder maior do que o líder central? Tipo, como que Dinheiro. era... Dinheiro, Marcela. Ah, tá. Poder econômico arrecadado com o modelo agroexportador. Eles tinham potencial econômico, eles tinham dinheiro para fazer uma revolução e derrubar um poder central. Como tem a elite agrária brasileira até hoje. É um exemplo, né? A elite agrária brasileira coloca e tira do poder quem ela quiser. Ah, entendi. Você entendeu? É o lógico do poder econômico. Ah, Que mais, gente? Vamos lá? obrigada, Amanda. Nada, meu amor. Que mais, gente? A gente vai ter a queda da aula já já. Eu vou pedir para vocês formularem algumas questões aí e ou